Olá pessoal, meu nome é Luiz Orlando, professor de História. Estamos aqui para comentar algumas questões do Enem de 2010. Temos aqui o Brasil no período colonial. O período colonial, como você deve saber, é um período bem longo e por isso mesmo é um tema que aparece muito na prova do Enem. Dificilmente uma prova de história, não só do Enem, como de qualquer outro concurso, né, de vestibular, é quase que impossível não ter uma questão de Brasil colônia. Por quê? Porque é um período de longa duração, né? E todo período de longa duração, é claro que a banca, né, o pessoal que faz a prova, procura sempre priorizar aqueles temas que têm muitos assuntos para serem cobrados, como é o caso do Brasil colônia, né? Porque mais ou menos vai de 1532, quando Portugal entende que para ocupar de forma sistemática o território brasileiro, tinha que fazer realmente despertar naqueles colonos, né, aqueles possíveis elementos que viriam de Portugal para colonizar aqui, para ocupar, eles tinham que ter algum estímulo, evidentemente econômico, tinham que desenvolver alguma atividade produtiva por aqui. E isso começou com a cana-do-açúcar. E esse processo vai até 1808. 1808 é quando a família real portuguesa, com problemas lá na Europa, invasão francesa, temas que depois a gente ainda vai abordar, né, teve que vir para o Brasil, fugiu para o Brasil, né? Por isso que a gente fala até transmigrar, a transmigração da família real. Quer dizer, uma saída forçada de Portugal para cá. E quando chegou aqui, para manter todo aquele pessoal que veio de Portugal aqui para a capital, que era o Rio de Janeiro, esse pessoal tinha que ter meios de sobrevivência. E por isso, uma das primeiras medidas do Dom João, quando se instalou por aqui, foi abrir o comércio brasileiro para outros povos. É a chamada abertura dos portos, como ficou consagrado isso. E a partir daí o sistema colonial, quer dizer, aquele controle exclusivo que Portugal tinha sobre o mercado brasileiro foi embora, acabou. Por isso que a gente demarca o ano de 1808 como o ano que o sistema colonial vai por água abaixo. Então, é até aí que a gente considera a colonização. Portanto, de 1532 até 1808. Então, nesse período, temos aí vários assuntos para serem abordados. E esse tema aqui, abordado nessa questão, que fala da figura do tropeiro, né? Bom, quem era o tropeiro? O tropeiro era aquele indivíduo que, com outros elementos, transportavam, né? Quer dizer, dirigiam o gado de uma área para outra, né? Então o gado era obviamente carregado em pé mesmo, né? E nessas caminhadas eles transportavam vários objetos que eram vendidos, comidas, o próprio animal, que muitas vezes saía de uma região e era conduzido para outra, justamente para ser vendido naquela outra região. Isso fez com que surgissem várias vilas, né, em função dessa feira do gado, em função da pecuária. Não é à toa que muitas cidades que nós temos pelo interior do Brasil, principalmente, elas surgiram a partir da pecuária, né? E o tropeiro em si, ele, para poder se alimentar, porque às vezes o cara saía de uma região transportando o gado, levava para uma outra região bem longínqua, então tinha que parar, tinha que descansar o gado tinha que beber água, o tropeiro, né, tinha que não só beber água, mas tinha que comer alguma coisa. E a comida para o tropeiro era uma comida diferente. Por exemplo, ele não podia levar um panelão de sopa, né, porque com os acidentes da terra, né, subida, descida, a sopa acabaria até não tendo mais lá na panela. Então tinha que ser uma comida mais para sólida. Por isso que você vai ter comidas que foram surgindo com a própria pecuária. Por exemplo, o famoso feijão tropeiro.
aquele feijãozinho lá de Minas Gerais, né? Com aquela farinha, com aquelas carnes, né? No sul, o arroz tropeiro, aquele arroz também carregado com muitas carnes, né? Então são comidas mais sólidas que ficavam mais fáceis de serem transportadas. E lembrando que esse tropeiro, além de fazer o transporte das cabeças de gado, vender as cabeças de gado, muitas vezes, ele também usava o gado como animal para transportar objetos, que também eram vendidos. Então, na realidade, esse tropeiro, ele era um vendedor da área rural, né? Então, vamos ver aqui o contexto, que diz assim: os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. Aproveitando, qual seria uma cidade que se conhece muito hoje, é muito badalada e surgiu derivado da pecuária? Quer ver uma? Feira de Santana, né? Bahia. É uma cidade que surgiu graças à pecuária. Uma outra também bastante conhecida, que a gente pode lembrar, é a cidade tipo Pelotas, né? Sul do Brasil, também surgiu com a pecuária, né? Porto dos Casais, atual Porto Alegre, também era área de pecuária, né? Sorocaba, Feira de Sorocaba, que aliás hoje não tem nada de pecuária, a cidade até industrial lá de São Paulo, mas surgiu também com a pecuária, entendeu? E assim, várias outras, né? Relacionadas com a pecuária. Então, continuando, né? A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas, que na época o principal meio de transporte era a mula, porque ela é muito mais resistente que o cavalo. É mais vagarosa, mas tem muita resistência para transportar coisas mais pesadas, né? Então, era um bem de uma família, né? Era um patrimônio de uma família quando ela possuía algumas mulas, né? Que era o carro da época, vamos dizer assim. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora. Por quê? Porque na área mineradora, as pessoas que normalmente iam para lá para explorar ouro, diamantes, elas iam com esse objetivo mesmo. Raramente alguém ia para a área da mineração para atuar numa outra atividade, né? A maioria era realmente para explorar ouro ou então diamante. Por isso que a gente diz que a área da mineração, no século XVIII, que é o auge da exploração do ouro, foi uma região super especializada. Quer dizer, o pessoal que ia para lá ia principalmente com o objetivo de extrair ouro e diamante, tentar se enriquecer com isso. E aí careciam, né, de alimentos, careciam de certos serviços, e teve gente também que foi para vender, para fazer negócios. Você vai ter até um grande avanço, né, na parte cultural, né? Você vai ter o pessoal principalmente ligado ao clero, né? O pessoal da Igreja Católica desenvolvia obras de artes, né? Você vai ter artistas ligados ao clero, na música principalmente, na literatura. Você vai ter, ele não era do clero, mas foi uma figura que teve uma certa educação que, obviamente, passou pelo clero, né? O famoso Antônio Lisboa, né? O Aleijadinho, né? Que foi um grande mestre, né? Nas esculturas, né? E o seu nome até hoje é marcante naquela região ali que exploraram o ouro, né? Então, por isso que a região da mineração foi uma área muito focada por elementos até de outras regiões da própria colônia, né? Então, por exemplo, região como Rio de Janeiro, São Paulo, parte ali do Nordeste, né? O Sul também
se especializaram em vender sempre alguma coisa para a área da mineração. Por quê? Porque o pessoal que se localizava nas minas, a grande parte, era para explorar ouro e diamante. Então as outras regiões vão vender uma série de coisas para a área das minas, né? Por exemplo, açúcar, cachaça, né? Que era substituto mais barato que o vinho era monopólio português. Então, para quem quisesse fazer uso realmente do vinho, pagava muito mais caro. Então, muita gente começou a fazer substituição do vinho pela cachaça, que era uma bebida muito mais em conta, muito mais barata. E isso virou um grande comércio, né? Verduras, legumes, né? São Paulo, Rio de Janeiro também se especializaram nisso, para a área da mineração, né? A carne do sul, o charque, né? A chamada carne seca, né? Também o sul se especializou no fornecimento de mula. O sul do Brasil passou a ser uma área de grande criação de mula. E quem é que consumia mais a mula? Na área da mineração, entendeu? Então, as minas realmente funcionaram também como um atrativo para outras regiões da própria colônia. Então, o comércio interno foi bastante intenso no auge da mineração, que foi no século XVIII. E, por isso, a posição aí também dos tropeiros, né, tem muito envolvimento com a área da mineração. Continuando aqui, o tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas e mais tarde em Goiás. A extração de pedras preciosas também, aí principalmente o diamante, atraiu grandes contingentes populacionais. Claro, explorar ouro não exigia muito capital, né? Era mais disposição para trabalhar. Era mais disposição para trabalhar e contar com um pouco de sorte, né? E por isso a região foi assim intensamente povoada. Houve uma grande corrida ao ouro, como muitos dizem, né? E a alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá, né? Coité, que é um molho com vinagre, né? Nos pousos, quer dizer, naquelas paradas para descansar, o gado e o próprio tropeiro, né, que eram viagens muitas vezes longas, né? Então, nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada, a famosa couve mineira, não é isso? Aí diz, o feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada. Isso aqui também é uma questão que você associa com o próprio contexto que foi apresentado, né? Então vamos ver aqui. Está relacionada à atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas? O texto não fala isso, né? E como a gente já comentou, né, o tropeiro era o cara que estava diretamente, né, com gado, né? Ele transportava as cabeças de gado para vender, muitas vezes, também carregava outras coisas no lombo do animal, também para vender, verduras, legumes, etc., né? Então, o tropeiro não era o sujeito que atuava na mina. Era até assim, elemento que atuava no comércio, na venda, né? Mas não o trabalhador da mina. Então, essa daqui está furada, está errada. A letra B. A atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. Não, o tropeiro era uma figura à parte, né? Você tinha lá o morador da mina, o cara que convivia diretamente com a exploração do ouro e do diamante, né? Mas ele não estava diretamente envolvido com a mina. O tropeiro atuava na culinária ali
do feijão tropeiro, né? Da comida com bastante farinha, como eu falei antes, para não cair, né? Para poder transportar e não ter o risco de perder toda a comida. Então, isso aí também está furado, né? A letra B. A letra C diz, na culinária brasileira está relacionada à atividade mercantil pelos homens que transportavam o gado, o cara da tropa, o tropeiro, e mercadoria. É a tradução, é a interpretação sintetizada daquele contexto que a gente viu, que a gente leu. Não é isso? Então, resposta correta é a letra C. Atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. Mas vamos checar as outras aqui, vamos ver onde é que tem erro. Aí a letra D diz, está relacionada à atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. Tudo bem que para fazer esse transporte ele precisava ter alimento também, mas a agropecuária, né, ela não está diretamente com o papel do tropeiro. O tropeiro é o cara que transporta, né? Ele carrega gado de um lado para o outro e também usa o gado para transportar mercadorias que eram comercializadas por eles. Então, essa letra D também está furada, né? A atividade agropecuária não era exercida pelos caras da tropa, certo? Letra E. Está relacionada à atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. O contexto que a gente já viu, a gente já leu, não é isso aqui, né? Insisto em dizer que o tropeiro, ele era uma figura à parte da mineração. Ele usufruía a existência das minas, porque ali tinha muita gente para comprar. Mas não que ele fosse alguém ligado à exploração do ouro. Ele até, como eu falei antes, ele até gostava daquela região da mineração ter muita gente, mas não que você vai ter o tropeiro atuando na atividade mineradora, certo? Então, quer dizer, dá para se perceber que muitas questões do Enem você encontra a resposta no próprio contexto que é apresentado, né? Não são questões assim tão complexas, né? Embora de uns anos para cá você tenha observado, a gente observa que a prova do Enem ela também tem mais conteúdo, mas ainda tem questão como essa, né? 2010, que o aluno, para resolver isso, para dar a resposta correta, é só fazer a leitura correta do enunciado, lá do contexto, entendeu? Então, esperamos que tenhamos mais outras questões a fazer e muito em breve estaremos aqui de novo. Um abraço, até a próxima.